Edson Ferreira, professor da Universidade Federal do Maranhão, no curso de licenciatura em Ciências Humanas, no campus de Imperatriz, e coordeno o grupo de estudo e pesquisa em epistemologia e educação, o Grupo GEP. Esta atividade que estamos desenvolvendo faz parte de um ciclo de entrevistas com os autores e autoras do e-book intitulado Autobiografia Educacional, Narrativas a partir de uma hermenêutica vivencial, organizado por mim e publicado em dezembro de 2020 pela editora da Universidade Federal do Maranhão, a EDUFMA. Esse livro ele é resultado de uma parceria com 11 estudantes que generosamente aceitaram aí o convite de publicar as suas vivências educacionais. Hoje nós temos a alegria de conversar com um dos autores, com Francisco Wilson Leite da Silva, que irá compartilhar conosco um pouco da sua história de vida, das suas experiências, experiências essas que estão registradas na sua narrativa que aparece no nosso livro. Boa noite, Wilson, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. A gente tem que agradecer pelo convite de participar do livro, de participar dessa obra, apresentando aí a nossa autobiografia. Foi muito prazeroso em participar, muito importante para esse registro. Que bom que foi uma experiência importante. Resgatando um pouco, Wilson, o que você desenvolve aí na escrita, no registro que faz, porque quando a gente faz esse tipo de registro, a gente acaba resgatando aí uma série de vivências, de acontecimentos, que marcam a nossa história pessoal. Como é que isso aparece na tua autobiografia? Então, eu creio que ela surge de forma diferente dos demais, Os demais não tinham antes essa perspectiva de contar a sua história no livro, através de uma escrita de uma autobiografia. Eu, por exemplo, desde 2009 eu sou blogueiro, mantenho um blog na internet, então a minha autobiografia ela já aparecia no blog, para me apresentar enquanto escritor de um blog que cobria os fatos políticos e sociais aqui da cidade e as opiniões próprias. Então, essa biografia ela já existia, parte dela. Mas com o chamado feito pelo senhor, participar, fazer essa autobiografia de forma mais formal, colocando no livro, foi um passo além. Então, era preciso centrar mais, elaborar melhor essa autobiografia, para ser apresentada no livro. Bom, então, nela, a gente conta um pouco da trajetória pessoal, do início, quando a gente se reconhece enquanto gente, no mundo, e aí a gente tem que recordar de alguns fatos que a gente considera importante e de relevância para o conhecimento de quem vai ler, até mesmo acaba se reconhecendo, por exemplo, no processo de participação de grupo de jovens, da igreja, enquanto criança, nas brincadeiras de moleque, junto com os colegas de rua, que ele joga bola, aquele rachão de bola no meio da rua. Então, essa autobiografia tem um pouco de cada coisa, disso que a gente vivenciou. Por exemplo, e aí se a gente for relatar, eu vou relatar poucos, porque são vários fatos que a gente acaba apresentando. Com relação à questão pessoal, como está lá na biografia, nós temos uma atuação um pouco política, nossa vida, nossa trajetória tem um pouco disso, política dentro da comunidade, participando de grupo de jovens da PJ, da Pastoral da Juventude da Igreja Católica, que na minha época era uma atuação muito política, discussão religiosa, mas também política, de ação. Então, aí tem também algumas atuações dentro do movimento estudantil, na época da escola, até mesmo na escola onde eu estudava, a minha postura era forçada, ou não sei se era forçada ou era diferenciada dos outros estudantes, e não sei se porque eu era o menorzinho da turma e o mais velho, devido à minha estatura. Então, acabava sendo o que eu tinha que ser, acabava ficando em destaque
seja pela baixa estatura, seja pela postura política que a gente acabava tendo, né, ou tomando na época. E aí, com relação à família, né, eu sou o segundo filho, né, o segundo de 7, de uma família de 7, né, de trabalhadores. Meu pai é pedreiro, minha mãe é dona de casa, e aí eu relato um pouco dessa trajetória familiar na questão da sobrevivência, da busca pela sobrevivência da família. Nós passamos 10 anos, quando a gente ocupou, quase fundou o bairro que nós moramos até hoje, né, nos anos 80, início dos anos 80, nós montamos, meu pai montou uma padaria aqui no bairro, então ele começou a produzir pães e atendia uma região muito grande aqui do bairro, né, chamado Grande Santa Rita, uma área muito extensa, que naquela época era dispersa as casas, mas tinha uma abrangência muito grande. Então, nós éramos a única padaria da região, produzia pães caseiros, né, manuais, trabalho manual da família, e aí cada um dos membros da família tinha uma tarefa nessa produção da renda ou atendimento das necessidades da família. Né? Eu e meu irmão ficávamos na tarefa de preparar os preparamentos prévios, que é a coleta o tratamento da madeira para aquecer o forno, né? Então, a gente tinha que cortar, carregar, deixar no local onde meu pai colocava na fornalha de madrugada. Então, a gente tinha essa atividade, um trabalho familiar, né, que ajudava na tarefa central, que era manter a família. A minha mãe ajudava meu pai na produção. Para quem não conhece a estrutura da padaria, né, tem o papel da modeladora. Hoje, há uma máquina que faz essa modelagem do pão, que é o formato do pão. Antes era feita manualmente. Então, a minha mãe era expert nisso. A gente ela trabalhava à noite. E aí a gente chegava no pico da produção dessa padaria, nós chegamos a produzir cerca de 2 mil pães, né, em cada noite. Então, a maior parte desses pães era modelado manualmente, por ela. Uma parte por ela, por meu pai. Então, era assim que a minha família... E aí todos os filhos tinham uma atividade principalmente eu e meu irmão. Os homens tinham essa atividade do preparo prévio e durante a produção à noite também nessa indústria de panificação que era a padaria da família. E aí era a principal fonte de renda durante 2 anos, né? E com a modernização e o surgimento de outras padarias industriais, né, já com maquinário bem desenvolvido, a queda do valor do produto, com a queda também havia a queda da produção, da qualidade do sabor, mas o que levou à falência, né, na verdade, falência da empresa familiar, da renda familiar. E aí meu pai voltou à atividade de pedreiro, né, sempre tendo auxílio, os serventes de pedreiro, os ajudantes dele, era sempre ou eu ou meu irmão. Quando era no horário de aula ele ficava cobrindo como ajudante. E aí a gente revezava. Né? Quando havia férias, então nós dois, eu e meu irmão, sempre estávamos ajudando na atividade de pedreiro, como servente, como ajudante dele. Então, é assim, a nossa família, tanto a minha vida pessoal, a vida familiar, ela é de uma história de trabalho familiar, né? Seja na produção do meu pai de pedreiro, seja na ajuda da minha mãe como a costureira, né? Então, não só a habilidade de modelar pão na padaria, mas também aprender o ofício de costureira, e aí sempre encontrava algumas atividades para ganhar uma remuneraçãozinha para ajudar na renda da família, e meu pai como pedreiro. E aí, quando eu e meu irmão chegamos na idade laboral, 16, 17 anos, a gente começou a alçar voos profissionais independentes, né? Então, ele foi para a área da marcenaria, foi aprender o ofício, e eu fui, inicialmente, trabalhar como recepcionista noturno, estagiar pela escola como estagiário no Banco do Nordeste do Brasil, né, ensino médio, e aí acabei tendo contato com a minha profissão que eu exerço hoje, que é técnico em informática. É o que eu sustento a minha família
até hoje. Bom, aí eu convido os leitores a ver um pouco mais dessa história. Não vou me alongar, senão eu vou contar o livro todinho aqui, e a gente vai ficar uma boa hora contando essa trajetória familiar inicialmente. Lendo a tua autobiografia, Wilson, e te escutando um pouco agora, né, sobre o que tu relata, sobre as tuas vivências, né, com esse resgate aí, contexto familiar mesmo, de todo esse histórico, né, não me parece, né, mas é muito claro que essa história ela é marcada pelo trabalho, né, então desde sempre aí constituído não só você, que vem desenvolvendo aí toda uma preocupação e uma disposição para o trabalho, um contexto de trabalho mesmo, de família, da sobrevivência, daquilo que vocês vão batalhando, né, para se manter, assim como a grande maioria, né, da população brasileira, que tem que iniciar muito cedo a questão do trabalho mesmo, assumir compromisso, seja com a família ou fora da família, e nós sabemos que esse tipo de atividade acaba interferindo um pouco, né, ou muito, na dedicação aos estudos, principalmente como nós entendemos o estudo, ou como a escola se organiza, a universidade se organiza. E aí, nesse sentido, eu gostaria de te escutar como é que essa questão da educação, ela aparece na tua vida, principalmente considerando esse contexto de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, quais são as conquistas que tu consegue fazer a partir da educação, a tal ponto de chegar na universidade, já estar quase concluindo aí um curso de nível superior na universidade pública. Então, como é que tu consegue, como foi, né, na verdade, esse trajeto até chegar à universidade? Bom, professor, a minha vida educacional, ela inicia um pouco tarde para os padrões, até mesmo da época. Eu iniciei a primeira série com 9 anos, né? Como eu era uma criança muito pequena, né, para a idade que eu tinha, meus pais não achavam que era imprudência colocar na escola, né, devido ser muito pequeno. Por exemplo, eu com 10 anos de idade, eu tinha 1,21 m. Hoje, com 44, eu tenho 1,45 m. Então, eu sou de uma família de baixinhos, né? Apesar que meu pai tem 1,70 m. Minha mãe tem 1,45 m, 1,50 m. Né? Então, eu iniciei tarde, né? Eu iniciei com 9 anos de idade, e aí, mas logo que eu iniciei, né, como eu coloco no livro, eu era o principal da escola, porque era o mais pequeno da turma, era colocado na frente da fileira, da fila da escola para cantar o hino nacional, segurando o mastro da bandeira, né? Tinha todo um cuidado dos professores, muito do fruto da mãe e do pai, que solicitavam esse cuidado. Nunca me atrapalhou, né? Essa questão da atividade de sobrevivência do trabalho, nunca me atrapalhou com relação aos estudos, né? Meu pai e minha mãe, ele dizia, olha, se você tem um porte pequeno, não dá para trabalhar no pesado, então você vai ter que estudar, né? Você vai ter que ter uma profissão que use a cabeça, o cérebro, e não as mãos, o corpo, para sobreviver. Então, eles sempre falavam isso, né? Então, você tem que estudar, e o trabalho era sempre em relação ao tempo de sobra da escola. Então, se eu tinha atividade para fazer, então eu estava livre no trabalho. Então, não tinha essa de dizer que é porque eu estava trabalhando, não estava estudando. Nunca foi isso. E eles também, apesar disso, de me darem a liberdade de priorizar os estudos, também nunca me forçaram a ter que ir estudar. Nunca fizeram, que muito hoje tem, né, dos pais, olha, chegou a hora de estudar, senta aqui na cadeira, pega os livros, vai estudar, já fez a tarefa, ou seja, essa marcação em cima. Eu não tive essa marcação em cima, apesar que eu era incentivado a estudar, né? Então, não é à toa que eu fui, eu acho que eu sou o terceiro a concluir o ensino médio e sou o primeiro a concluir o ensino superior, dos 7, né? Os outros
por meu pai e minha mãe não cobrar essa exigência de ter que estudar, porque eles só fizeram, por exemplo, eles só fizeram até a terceira série do ensino fundamental. Então, e aí a atividade deles era um braçal, né? Então, era a sobrevivência através da força de trabalho, da força de trabalho improdutiva, do braçal mesmo. Então, para os outros filhos, a mesma coisa, nunca forçaram, mas sempre incentivaram a estudar. Mas os outros filhos não quiseram, né? Então, abandonaram, os outros irmãos abandonaram, fizeram até o ensino fundamental, outros até o ensino médio. Eu sou o único que concluí o ensino superior até agora, né? Bom, então era isso. Eu tinha a liberdade de estar livre do trabalho para estudar, mas sempre o trabalho estava ali como uma opção para ajudar na família. Então, o tempo que eu tinha, acabava as tarefas, não tinha tarefa nenhuma, sentindo a obrigação de ajudar a família. Então, graças à educação, eu sempre, como eu tive essa liberdade de estudar, priorizar os estudos, eu sempre ia muito bem nas disciplinas, nas matérias, os professores elogiavam, né? Eu encontro vários professores até hoje, e lembro da época que eu era aluno de quinta, sexta, sétima série, e elogiavam, me chamavam de inteligente. Não é bem isso, não é tanto assim, mas pelo fato de eu ter uma dedicação e uma possibilidade de estudar, né? Meus pais se esforçavam em comprar aquilo que era necessário, que a escola pedia, atender os desejos que a escola, a necessidade que a escola cobrava, a escola pública, na verdade, né? Na minha época, participar de uma escola pública era preciso contribuir com resma de papel, com estêncil, álcool, aquela coisa toda. Então, comprar material para ajudar na escola para as famílias de baixa renda era um sacrifício, né? Era praticamente tirar dinheiro da alimentação para ajudar a família, na escola. Mas aí, como eu estou falando, minha família tinha uma renda, e aí eu tive essa facilidade em ter uma subsistência material necessária. Bom, então, graças a essa possibilidade de estudo, era elogiado pelos professores, tal, no ensino médio, também tinha essa facilidade, e aí tem muito dessa questão da base, né, educacional, minimamente, com todas as habilidades que eu tenho hoje, se tivesse uma pressão maior ou um empenho maior no desenvolvimento da formação básica, com certeza eu não escreveria algumas palavras erradas, não conjugaria um verbo errado, conjugaria melhor, mas aí sempre tem as habilidades da formação básica, né? Tanto da parte das escolas da época, quanto da parte individual, cognitiva de cada um. Bom, aí eu vou para o ensino médio com a mesma pegada, né? Sempre gostando de estudar, sempre gostando de ser um dos melhores alunos da turma, então, para isso, eu tinha que competir com os outros colegas, né? Sempre, na minha escola, no meu ensino médio, sempre tinha uma turminha de concorrência de quem tirava mais 10 na disciplina. Eu conto isso também no livro. Nós tínhamos um grupo chamado Quarteto de 5, né? Que eram 5 amigos. Como eu quase não considerava que era tão pequeno, então era quarteto de 5, né? Era 4, fisicamente falando, eu só pela metade considerava um só para registrar. Então a gente costumava brincar, né? E concorrer entre nós, quem tirava mais notas 10 em matemática, quem tirava mais notas 10 em geografia, né? Então a gente tinha esses grupinhos todo, ensino médio, ensino fundamental. A maioria dos meus colegas do ensino fundamental também fizeram ensino médio comigo. Então, graças ao ensino, eu fui selecionado, né? Fui selecionado para ser estagiário do Banco do Nordeste, né? Por ter esse destaque na escola. Os professores fizeram questão, não, bote o livro para concorrer à vaga, junto com os outros alunos. E, na época, foram 3 selecionados da escola. E eu fui pelo curso de técnica e administração, que era a opção de ensino médio que eu fiz, e passei 2 anos estagiando no Banco do Nordeste. E aí,
quando eu concluo o ensino médio, eu resolvo, né, volto a trabalhar com meu pai e tal, resolvo fazer um seletivo para o IFMA. E aí passo no seletivo e faço um pós-técnico, né, que é um outro segundo grau, só que na parte técnica, que é o técnico em eletrônica. E aí, nessa época, eu já caso, né, já começo a constituir família, e eu só volto a estudar 15 anos após, né, com o IFMA eu concluí em 2000, né, e só voltei a estudar em 2013. Ou seja, há um hiato aí, uma distância muito grande de lapso temporal, mas aí fazendo cursos técnicos, né, que era da minha área profissional, curso de informática, manutenção, programação. Aí, em 2013, né, a gente passa no SISU, isso com os programas de cotas, né, já, o processo de expansão da universidade como reúne, com o surgimento de novos cursos aqui em Imperatriz, e abre a possibilidade de mais aluno da rede pública ingressar no ensino superior. E aí onde eu vejo a oportunidade de tentar voltar a estudar, fiz o primeiro Enem, não sabia bem usar essa nota, né, não era uma boa nota, não sabia usar, acabei fazendo as escolhas erradas e não sabendo buscar as listas de reserva e acabei não passando. Fiz um segundo, né, no ano seguinte, e aí foi quando eu já comecei a pegar os macetes. Não, bota um curso aqui onde tenha uma nota, uma nota de corte bem próxima a que eu poderia conseguir a vaga. E aí, como eu tinha uma aptidão para essa área de humanas, né, tinha uma atuação político-partidária na cidade, né, participei de processos eleitorais como candidato a deputado federal, deputado estadual, prefeito, né, da cidade. Então, acabei entrando para... E aí, nesses processos de militância política, eu sempre era visto como professor. Né, e eu sempre tinha que explicar para as pessoas, olha, eu não sou professor de formação, de profissão, sou técnico informático, operário do comércio, trabalhador do comércio, e as pessoas, eu pensei que tu tinha profissão, uma formação superior e tal. E aí, tudo bem, então vamos fazer uma licenciatura, já que eu não me chamo de professor, vamos buscar esse certificado para comprovar que eu tenho essa formação. E aí, é aí que eu inicio o ensino superior na UFMA, né, e aí começo a sofrer o dilema de todo trabalhador que ingressa no ensino superior. Inclusive, foi tese do TCC, essa questão dos fatores que levam o estudante à evasão. E a evasão, estudar a evasão, na minha perspectiva, não era estudar a evasão em si, ela consumada, mas levantar o que é que causava essa evasão até antes do fato consumado. Então, foi mais ou menos essa a nossa perspectiva de investigar a evasão no curso de licenciatura, que foi o que eu fiz, né? O curso que eu concluí agora e defendi o TCC. Na minha vivência universitária, né, como eu falei, tive todos os dilemas. Ter que trabalhar durante o dia, 8 horas na jornada de trabalho, 44 horas semanais, 8 horas diárias, e cumprir com as exigências do curso, leitura de textos, elaboração de trabalhos para disciplina. Então, era muito complicado. Eu tive que fazer vários malabarismos, criar muitas estratégias para poder cumprir com as leituras, com os trabalhos que a academia exigia. E concluir esse curso, né, foi uma tarefa muito árdua, né, e aí a gente acaba tendo orgulho, né, por não desistir frente a todas as adversidades. E aí, por exemplo, eu cito aqui, eu acho que eu fui um dos primeiros alunos não tinha deficiência visual, mas eu senti a necessidade de buscar um programa que fizesse a leitura dos textos para quando eu estiver durante o trabalho, conseguir colocar um fone no ouvido aqui, trabalhando e conseguir ler o texto para poder assimilar a discussão da aula à noite, né, que o professor a gente ia fazer a discussão em sala de aula. Então, esse foi o ambiente de formação.
né, com todas as debilidades que a gente tinha para concluir a formação no ensino superior. Bom, aí eu vou deixar o senhor falar um pouquinho, senão eu falo mais. Que bom que a gente está tendo essa atividade, né? Porque muitas coisas que acabam aparecendo na escrita, mas quando a gente vai para a fala, né, para verbalizar aquilo que são as nossas vivências, parece que isso ganha uma roupagem maior, né? E te escutando, né, me recordando do que eu li também na tua autobiografia, são muitas vivências, muitos acontecimentos, muitos lugares, né, de encontro e de desencontros, muitas conquistas, né, muitos espaços que você adentrou aí pela sua história de vida, a partir da sua família, a partir da igreja, quando você faz o resgate aí da Pastoral da Juventude, da PJ. Eu também fui da PJ. Eu sei como que funciona, né, esse movimento, essa efervescência mesmo da questão da juventude, das articulações, a questão da política, o próprio espaço da universidade, a sua produção dentro da universidade, no sentido da pesquisa, fazer parte de grupo de pesquisa, mesmo com todas essas esses outros compromissos, além da família, né? Então, são muitas atividades para que você administre, e você administra muito bem. Então, quando os professores lá na educação básica dizem, olha, você é inteligente, né? Ou seja, você é capaz de tudo aquilo que de fato você está fazendo, eles estavam certos, né? Porque é isso que a gente percebe através do que você desenvolve, do seu compromisso com a sua formação e com as pessoas que estão no seu entorno, né? E a gente sabe que quando nós fazemos esse resgate, que é o que você fez na sua autobiografia, assim como os demais que fazem parte desse projeto, a gente acaba se deparando com muitas memórias, com muitos sentimentos, enfim, né? E aí eu gostaria de saber como foi para você essa experiência, né? De lidar novamente, de se reconectar, de se reencontrar com tantas vivências que fazem parte aí da tua história de vida. Realmente relembrar, né? E não só relembrar, mas contar, né? Contar para os outros essas vivências, dá uma coisa de nostalgia, né? Uma alegria, né? De ter passado por alguns momentos de perrengue, né? Relembrar esses momentos, mas aí, ao lembrar que isso foi superado, esses desafios, né? De sentimento de dever cumprido. Acho que todas essa experiência vivencial que a gente tem com relação às conquistas, né, o lado positivo da vida, o lado negativo, traz um fortalecimento pessoal, né, de que o que é importante é viver, é experimentar, independente do resultado desses fatos que acontecem. Né? Por exemplo, na minha vida, eu acho que teve muito fato, a maioria dos fatos foram negativos, né? Eu não consegui alcançar aquilo que a gente deseja, principalmente no viés eleitoral, né? As derrotas eleitorais é uma delas, né? Em todas as disputas eleitorais, sempre participei de partidos de esquerda, e de esquerda revolucionária, né? Então, há uma restrição muito grande para os candidatos, até mesmo nas propostas, na apresentação da postura do candidato. Então, a gente teve muitas derrotas. Mas isso, eu acho que o que fortalece, né, o que fortalece a gente enquanto pessoa, essas derrotas, não dá para mensurar, não dá para dizer, especificar o quanto fortalece, né? Porque isso nos deixa tão centrado no que a gente quer fazer enquanto nossa existência, né, nossa passagem, né, nossa curta passagem, né, de vida, né, a gente sabe que o que a gente fez, né, o que a gente buscou fazer, fortaleceu. E hoje, por exemplo, nos meus 44 anos, né,
44 anos, olhar para trás e ter muita história para contar, de derrotas e vitórias, isso aí é mais do que um prêmio, né? E aí o cara, eu acho que tem alguém que fala, há um dizer popular aí que diz o seguinte, se o cara constituiu família, né, teve filhos, plantou uma árvore, escreveu um livro, a vida dele já pode se encerrar, que já fez tudo na vida, né? Então, eu acho que eu estou cumprindo essas etapas, né? Minha família está praticamente constituída, eu casei com 21 anos de idade, a minha mais velha já tem 20 anos, já está concluindo o ensino superior, a minha segunda já iniciou o curso superior também, e as gêmeas, né, as gêmeas de 19 anos, já estão esperando o resultado do Enem para ingressar nos cursos que elas querem disputar, né, que é Engenharia da Informação e Engenharia Elétrica. Então, quer dizer, a família já está constituída, já cumpriu o meu papel enquanto pai de família, enquanto homem para a reprodução. Né? Plantaram uma árvore, eu acho que eu já plantei várias, não sei se elas vingaram. Eu acho que precisa acompanhar mais de perto esse crescimento dessa planta, para ter certeza de que eu plantei. O livro, né, vocês vão ler a autobiografia aí que nós estamos apresentando. Espero que não seja o primeiro, né, inclusive em parceria com o grupo GEP, com o professor Edson, com os outros colegas. Espero que não seja o primeiro. A gente tem pretensão assim, de também atuar nessa questão da produção textual, para deixar alguma coisa aí que outras gerações possam ter contato, conhecer, né, e vivenciar essas histórias de sujeitos do passado, né, que nós vamos estar passado. Né, mas aí serve como referência. Eu acho que tudo é uma questão de referência na nossa vida. Eu tenho uma grande referência de vida, que é o meu pai, né? Processo de constituição da família dele, de manutenção da família. Eu levei isso para a minha família. A questão da minha mãe também, né? Com todo o cuidado, o zelo da família. Ou seja, nós somos o reflexo das nossas famílias, e aí também construído também com as nossas vivências fora dos outros ambientes, na universidade, na igreja, na rua, com os amigos de rua, com os amigos de bares, né, de barezinhos para tomar cerveja. Então, acho que isso é o resultado do que está escrito na autobiografia, né? É o resultado do que nós somos e do que nós vivemos durante esses 40 anos de idade. Esse momento ele não esgota, né, o que você tem ainda para contar, e só retomando um pouco, quando você diz que já atendeu aí as principais necessidades, né, ou seja, atingiu aí as grandes conquistas que um homem deve atingir, mas certamente você ainda tem muito o que atingir, o que conquistar a partir do seu empenho e a partir aí de toda a sua disponibilidade e disposição, né, para tantas conquistas, né? Ao longo da sua fala, apareceram muitos convites, né? Você sempre se reportou àquilo que está escrito, está registrado. Mas eu gostaria que você fizesse agora um convite muito especial para as pessoas que ainda não tiveram contato, nem com a sua história, nem com a história dos colegas que também fazem parte deste projeto. Então, um convite mais direto, né, em ler a nossa coletânea de autobiografias, né, dos estudantes. São, ao todo, 11 autobiografias, né, escritas por várias pessoas de diferentes idades, sexo, raça. Eu acho importante que todos tenham contato, né, para até mesmo se incentivar e começar a colocar no papel também o seu registro de vida, né? Acho importante a gente exercitar isso, né? Que assim como a gente constrói um álbum de fotografias, acho que é importante a gente ter um texto que fale um pouco da nossa vida. E é isso que está contido no livro, né, produzido, organizado pelo professor, escrito por 11 pessoas, sujeitos, que contam um pouco da sua história. A gente vai deixar
o link do acesso desse e-book, né? É um livro digital, um e-book, que está hoje guardado, armazenado no repositório da Universidade Federal do Maranhão, da EdUFMA, editora da UFMA. Então, a gente vai deixar o link aqui para todos terem acesso, baixarem, lerem, né? E, principalmente, refletirem a partir dessa vivência que vai estar contida lá, né, das reflexões de cada um, e que todos façam essa experiência de escrever a sua autobiografia e disponibilizar para que os outros leiam. Como eu falei, eu sou um blogueiro, então eu já fiz logo um post no meu blog, já falando sobre a minha experiência enquanto participante de ter uma autobiografia no livro, já coloquei lá, já coloquei o link disponível, né? Então, é isso. Fica aí o convite para todos lerem e baixem aí o e-book que vai estar disponibilizado. Wilson, só te agradecer, o convite está feito, né? Então, como o Wilson já falou, o livro está disponível no site da editora da Universidade Federal do Maranhão, da EdUFMA, então basta entrar lá no site que vocês terão acesso ao livro, está em formato de PDF, é um e-book, então basta acessar, baixar e conhecer um pouco mais da história do Wilson. Então, há muitos detalhes além daquilo que foi falado hoje, mas claro que o que está lá não esgota, existem também outras histórias de mais 10 colegas que falam, né, sobre as suas trajetórias, as suas conquistas, as suas dificuldades, considerando que nós construímos esse livro a partir de uma perspectiva, a partir de um lugar, que é o que nós estamos reforçando aqui ao longo das entrevistas, que é o lugar da educação. E nós sabemos que, neste ponto, muitas das nossas histórias se encontram, né? Assim como a história do Wilson é uma história dele, né? É singular, mas a educação é um espaço que acaba tocando a todos nós, né? Seja adentrando a esse espaço, ou seja, tendo nas nossas experiências muita negação, como nós temos no nosso país de modo geral, né? Tantas pessoas que não tiveram acesso à educação ou tiveram acesso à educação em situações muito precárias e, por isso, tem todo um comprometimento em relação às suas escolhas, em relação à sua qualidade de vida e o lugar em que se encontra hoje, né? Então, Wilson, minha gratidão por aceitar o convite do primeiro projeto, né, de fazer parte do livro, né? Nós sabemos que não é fácil essa disponibilidade mesmo de contar a nossa história, de voltar às nossas vivências e tornar isso público, né? Então, existe ainda esse entrave, essa dificuldade. Você corajosamente, generosamente escreveu e disponibilizou, assim como os demais que fazem parte desse projeto. Então, minha gratidão por esse projeto, por aceitar também essa segunda proposta. Então, você é um parceirão mesmo, no sentido de comprar ideias, de apostar nas ideias, e não só isso, né? Você estar junto e colaborando naquilo que a gente vai executando ao longo das nossas propostas e atividades. Então, minha gratidão. Boa noite aí para todos, e mais uma vez reforçamos o convite para que baixem o livro e conheçam um pouco mais da história do Wilson e da história de todos aqueles que fazem parte desse projeto. Abraço, tchau, tchau. Obrigado, Wilson.